Hoje faz exatamente 8 meses que o cessar-fogo entrou em vigor. Todos os reféns foram libertados. As forças israelenses ainda estão dentro de Gaza, mas o Hamas continua-se recusando a se desarmar, mesmo hoje, com as negociações em andamento no Cairo. Então, como você vê as coisas avançando daqui em diante em relação à faixa de Gaza? Bem, atualmente acho que estamos realmente em um impasse. Quero dizer, Nikolai Mladenov, o CEO do Conselho de Paz, teve várias rodadas de conversas com o Hamas com a ajuda dos mediadores, se isso ajudar. Aliás, não tenho certeza. Mas ele fez isso várias vezes, inclusive esta semana no Cairo. Nada saiu disso porque, aos olhos do Hamas, eles não estão dispostos a abrir mão das armas. Essa é a única maneira deles sobreviverem. Você sabe, como Max Weber disse há muitos anos, no século passado, o monopólio da violência. Se você não tiver o controle das armas, não vai conseguir controlar o que acontece em Gaza. E mais uma vez, a Organização de Resistência Islâmica, tudo se conecta, sabe? Todos os pontos estão ligados. A única maneira deles sobreviverem é manter o controle das armas e controlar Gaza. Se eles estivessem dispostos, sabe, a aceitar o desarmamento, a desmobilização, etc., isso significaria que o Hamas não sobreviveria. E o Hamas está ganhando tempo, porque o Hamas, o que eles estão fazendo, eles dizem, não sabemos o que o amanhã trará. Talvez o amanhã seja melhor que hoje. Eles olham para o norte, para o que ocorre no Líbano, e viram que em 2025 Israel fez o que quis lá. E agora é um jogo diferente com a situação tensa no norte. Então é assim que eles pensam, só Deus sabe como será o amanhã. Pode ser melhor. Bem, eles têm o Hezbollah com os iranianos do lado deles. O Hamas não está respondendo, ou o Irã não está respondendo aos ataques na faixa de Gaza. Concordo que, se isso mudar, será um divisor de águas. Mas o que você está dizendo, e eu concordo com a ideia de que parece inconcebível que o Hamas vá abrir mão de sua última carta, que são suas armas, e concorde em se desarmar, mas lá no início ou durante a guerra também parecia impossível imaginar que o Hamas concordaria em libertar os reféns. E mesmo assim, isso aconteceu. Então, existe alguma esperança de desarmamento, apesar das, você sabe, preocupações compreensíveis e do pessimismo que orientam, você sabe, a trajetória atual? Sim, sabe, a única maneira que eu vejo disso acontecer é o que eu chamo de sacudir o parceiro. Mais uma vez, volto ao parceiro de batalha, a alternativa. Destacando as posições de Israel e Hamas, observe para cada um, seu parceiro e alternativa. Ele afirma ser mais atraente do que negociar, pois Israel fala isso facilmente. Quero garantir que a sequência seria desarmamento, descomissionamento, desmantelar as capacidades do Hamas e só então podemos falar em reconstrução. O Hamas, como disse, pensa o oposto e afirma saber que depende de manter as armas. Se o Hamas entender que, por exemplo, os americanos vão nos dar o aval, a oportunidade de voltar com a ideia das FDI, de voltar para a guerra, aí sim será algo realmente sólido. Talvez algo abale o Batman deles e eles digam, tudo bem, temos que ceder pelo menos um pouco e começar algum tipo de desarmamento, embora eu tenha que dizer que tudo isso será falso. Não podemos realmente assumir que o Hamas vai entregar suas armas. Isso seria o fim do Hamas como organização islâmica e até um risco para a própria vida deles. Mas eu consegui, assim como disseram sobre a libertação dos reféns, que mesmo assim ocorreu. Então, o que mudou no Hamas? Primeiro, disseram que não libertariam os reféns, mas depois concordaram. Então, o que mudou ali que fez com que eles libertassem os reféns? E essa mesma pressão pode ser aplicada para forçá-los ao desarmamento? Sim. O que mudaria, o que mudou o cenário, foram duas coisas principais, entre muitas outras. Primeiro de tudo, é que Yahya Sinwar não estava vivo. Se Yahya Sinwar estivesse vivo, não tenho certeza se as consequências teriam sido tão boas quanto foram, que pudemos ver todos aqueles resultados. Isso é uma coisa. A segunda coisa que é muito mais importante se olharmos para o futuro é o que os americanos fizeram com os mediadores, especialmente com o Catar e a Turquia, porque eles têm muita influência, Turquia e Catar, sobre o Hamas. Então, eles fizeram com que entendessem que queremos um acordo. E é isso, vocês têm seus interesses, claro. Ninguém faz nada sem pensar em seus próprios interesses. Mas quando eles entenderam os próprios interesses, os mediadores, foi algo diferente. E quando você juntou isso, que assim não estava mais vivo, e especialmente depois que Muhammad Sinwar também foi morto,
e ficamos só com Al-Zaytun Haddad, que nem é um líder tão importante. Foi muito mais fácil conseguir esse acordo nessas circunstâncias. Então, eu concordo com você que a chave para pressionar o Hamas está em Doha e em Ankara, mas eles não aplicaram essa pressão durante todo o processo. Isso foi algo que veio bem mais tarde. Então, para incentivar ou dar um incentivo legítimo para Doha e Ankara pressionarem o Hamas, isso coloca a chave de volta em Washington. Exatamente. Então, como negociador, você percebeu uma mudança na pressão aplicada de Washington sobre Ankara e Doha que os convenceu de que, ok, precisamos pressionar o Hamas e precisamos forçá-los a libertar os reféns? Sim, foi uma pressão diferente e foi uma forma diferente de fazê-los entender o incentivo para ajudar Washington a chegar ao acordo. Porque, sabe, quando eu também falo em palestras sobre negociação, eu sempre enfatizo os 3 pilares dos quais todo acordo de negociação depende. Confiança, interesse e preço. Gosto de simplificar, às vezes, procedimentos que são muito, muito complicados. E uma vez que você faz com que os atores, os participantes, os mediadores entendam qual é o interesse deles no acordo, o que eles estão recebendo de Washington, por exemplo, isso pode mudar e transformar todo o acordo. Isso realmente não acontece agora. Então, eles deixam Nikolai Mladenov tentar trazer uma solução, pois o foco agora é Irã e Líbano. Há muitos problemas no Oriente Médio e o Hamas aproveita isso. Sim, eles estão tentando permanecer, sabe, abaixo do limiar da guerra. Eles fazem isso porque se adaptaram novamente à guerra de guerrilha. O que quer dizer é que na negociação é preciso garantir que os mediadores tenham incentivo para resolver. Atualmente, Ankara não tem nenhum incentivo para isso. Veja o que Erdogan disse hoje sobre Israel, Netanyahu e nossas ações do Líbano e Síria. Isso prova que não há interesse algum. Insisto nisso porque essa dinâmica já existia antes da libertação dos reféns. Mas então a pressão mudou de Washington, aparentemente, e para Cairo e Doha para conseguir a libertação. Então, que pressão foi essa? Houve também uma mudança no regime americano. Devo lembrar você, sabe, nós estávamos em negociação há muito tempo com o governo Biden. E eles fizeram, aliás, tudo o que podiam, sabe, para conseguir um acordo. E tudo mudou muito rápido quando Trump assumiu o cargo. Porque se voltarmos ao início, ao jeito que Trump se comportava, sabe, nas negociações, era imprevisível. Você não quer deixar Trump bravo com você, sabe? O homem mais poderoso do mundo. Então isso foi uma grande mudança. E os mediadores entendem, sabe? Ankara entende, Catar entende, aliás, o Catar entende isso muito bem. Hoje, quando ela está em uma situação muito lamentável, o Catar está em uma posição muito delicada agora durante a guerra, com o que está recebendo do Irã.